Chegando aqui na Faculdade de Guarapuava, onde estará daqui a pouquinho ocorrendo a coletiva de imprensa do time campeão da terceira divisão, a Associação Atlética Batel. Então aí, o pessoal já chegando aqui para a coletiva. Vai curtindo, comentando, compartilhando. Não esqueça de colocar a hashtag Batel, Batel campeão. Vamos girar a câmera para mostrar aí esses bastidores. Aí o pessoal chegando. Tá meu amigo Lobo, Torico, o pessoal aí do Batel campeão, o Leonardo Marcilhão, é o diretor aí do Marcilhão. É um sonho e é um traísta. Isso aí. Vai começar daqui a pouquinho. Tá tudo bem aí? Dentro de instantes, tudo jóia. Tinha o pessoal do Agita que disse que vinha, mas Dentro de instantes. qualquer coisa eles chegam daqui a pouco aí. Então vamos começar. Porque tá tudo muito quieto. Vamos abrir os falatórios, né, Dudu? Hoje não é dia de muito silêncio. Hoje é dia. Ninguém perdeu? Soltar a voz. Soltar a voz. É isso aí, né, Carlinhos? Então vamos lá, vamos começar? Então, pessoal, primeiramente eu queria dar as boas-vindas a todos os amigos que nos prestigiaram para esse momento importante, né? Então a imprensa que atendeu o nosso chamado foi um pouco em cima da hora, até porque a gente não sabe, o esporte é assim, né? Até ontem, 5 horas da tarde, a gente não sabia exatamente se a gente ia conseguir trazer esse título. Já tínhamos conquistado uma vitória importante, mas o título ele é diferente, né? A taça, o título de campeão é aquele valor intangível que sucede muito mais até do que os valores materiais, mas é aquilo que fica marcado no coração, na história, e que movimenta todo um povo, uma cidade. Então eu estou aqui muito feliz com isso, né? Então, dando as boas-vindas, né, a gente declara aberta essa entrevista coletiva, que a gente vai estar aqui à disposição para responder aí todas as perguntas de vocês a respeito da história, dessa trajetória de 2024, do título, e também das perspectivas e do futuro para o ano de 2025. Então, eu imagino que a gente vai deixar a palavra aberta, de repente cada um dos repórteres faz uma primeira pergunta, e depois a gente deixa uma bateria de perguntas livres. Tá bom? Leonardo, Roberto Lobo, Guarapuava Fatos. Bom, gostaria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, como é que foi essa luta até chegar à vitória. Cara, foi assim, uma coisa muito impressionante. Uma coisa muito impactante, foi como viver um sonho. Né? Eu já nutria o desejo de mexer com esporte, no futebol. No passado já promovi eventos, né, ligados a lutas, artes marciais, enfim. E há 10, 15 anos atrás, uma vez eu estive com o seu Alfredo Gelinski, sentado lá na arquibancada do Valdomiro Gelinski. Naquela época eu já tinha o desejo de fazer uma parceria com o Batel. Naquele momento não foi possível com o seu Alfredo, mas aquele sentimento ficou latente, e esse ano surgiu a oportunidade, né? A conversa é longa, é complexa, as tratativas, todo o trabalho jurídico que envolveu essa transformação, isso aí a gente pode falar mais para frente, mas o Batel chegou, a gente entendeu duas coisas. Primeiro, que a cidade merecia, que a cidade pedia, que a cidade tinha vontade de ter um time de futebol profissional sério e que brigasse de verdade. Sem muita picaretagem, sem outros interesses a não ser aqueles de que fazer um bom futebol, respeitar o escudo e jogar para a cidade, jogar para a torcida. Aí eu busquei, na época ali, né, você sabe que é complexo. Você tem que criar um ambiente favorável. Futebol não é brincadeira. Nós tínhamos um elenco com 25 atletas,
muitas coisas envolvidas, viagens, logísticas, salários, pagamentos. Então tem toda a parte dentro do campo e tem todo um emaranhado de situações fora do campo. E a gente foi com aquele jeitão que vocês conhecem, negociando, falando a verdade, papo reto, sempre escrito na mesa. E as negociações se desenrolaram. Quero aqui fazer um agradecimento especial ao meu amigo empresário Felipe Cruz, né, titular lá da Feijão do Rancho, que quando eu ofereci esse projeto para alguns parceiros, daí o Calixto, da cidade, empresários da cidade, a gente levou umas 2, 3 portas na cara aí. O pessoal não acreditava, o Batel estava muito, muito queimado. Bom, obrigado, Leonardo, tal, mas sou teu amigo, mas dessa vez não. E o Felipe Cruz foi aquele que pegou na minha mão quando a gente estava no escuro, né? Antes de acender uma vela e entender o que era o Batel, ele comprou a ideia, então é nosso sócio na SAF, que a gente pode falar depois, e fica o meu agradecimento, e a toda a equipe, né, que compraram essa ideia, e o projeto foi sério. O professor Calixto e o professor Lúcio já tinham uma base do sub-20 e foram buscar alguns jogadores pontuais para funções específicas. A gente montou o elenco, fez o trabalho firme, correto, e o resultado está aí. Deus abençoou, Deus colocou a mão em cima do que a gente estava fazendo, e hoje a gente conseguiu trazer essa alegria aí para Guarapuava, resgatar esse sentimento e dar uma sensação assim muito boa em todo mundo envolvido, sabe? De poder representar Guarapuava, trazer orgulho para esse povo. Então é mais ou menos aí, né? O projeto é mais ou menos por aí. Leonardo, você conhece bem a história do Batel, foi fundado pela família Geleschi, Félix Geleschi, Alfredo Geleschi. Eles lutaram muitos anos, mas não conquistaram a taça. E você faz a história no Batel como gestor, conquistando o primeiro título. Gostaríamos que você falasse a respeito desse momento que é histórico na história do Batel. Olha, cara, primeiro eu queria tirar o você da história. Eu entendo, claro, que o bom sentido, eu acabei sendo uma peça, mas ninguém faz nada sozinho em lugar nenhum. É um conjunto de coisas. Então, assim, eu tive uma participação, claro, tive coragem, peguei o desafio do Batel, né, ferrado, malquisto, mas assim, é um grupo, né, até mandando um abraço para os jogadores que não estão aqui, a gente não tinha condição de chamar todo mundo, mas a gente criou um ambiente favorável para o grupo. O quê? Falando a verdade, né, o futebol carece disso. O que é sim, sim, o que é não, não. Às vezes tivemos que dizer não algumas vezes, mas faz parte do projeto, porque é assim que se constrói um projeto bem sucedido. Na hora certa a gente puxou a orelha, né, Uberaba? A gente, na hora correta, a gente sempre esteve junto com o time. Eu tive uma meta, e o Felipe sabe disso. Eu não estava o dia a dia, porque eu tenho que respeitar o ambiente do professor, do vestiário, mas como gestor, eu tive toda semana conversando com o grupo, olhando no olho deles, não me omiti. Rapaziada, é assim que vai ser, é assim que não vai ser. E isso trouxe confiança. E um grupo, para ir bem, precisa ter confiança no projeto. Se você deixar vacilar o teu pé, uma crise de confiança gera um ruído aqui, gera uma crise aqui, aquilo vai aumentando e vai tornando o ambiente, daqui a pouco já tem 3, 4 grupos, o individualismo prevalece sobre o grupo e estraga o ambiente. Então, a taça, ela é o resultado da confiança e do trabalho sério. É uma felicidade muito grande. Leonardo, Jacir do J Notícias, pelo que você falou, equipe, união, planejamento e gestão levou à conquista do Batel aí na Terceirona. Qual serão os próximos passos? Porque agora, com certeza, virão os patrocinadores que disseram não para você, mas com certeza muitos virão aí apoiar o Batel em 2025. Boa pergunta, e na própria pergunta já tem a resposta. Né? Você citou o item ali que é o planejamento. Ainda com tudo que aconteceu,
nessa temporada nós tivemos um tempo de um planejamento curto, porque a gente tinha que lidar com toda a parte administrativa, Batel, advogados, levantamento de dívidas, cartórios e tal, e tínhamos pouco tempo para trabalhar o futebol. Mas, como diz, quando o ambiente é bom, as coisas acontecem. Não é sorte. É um trabalho sério, focado, com bom radar, firme. E daí a gente criou um ambiente favorável que trouxe a sorte, assim como o azar. Então, para 2025, a gente tem condição de fazer um trabalho melhor, porque agora existe uma base sólida, existe um caminho de credibilidade do Batel junto à sociedade e existe um grupo já com mais maturidade que vai poder escrever um projeto para 2025 que o Batel entre para ser protagonista. Né? Agora a gente quer deixar para trás o Batel saco de pancada, sem planejamento, ou com projetos intermitentes. A gente quer justamente fazer isso. E para isso, a gente entende que é fundamental ganhar a confiança da torcida, do guarapuavano. O Batel voltar a ser uma marca forte, uma marca que gera confiança, envolvida num ambiente, numa agenda positiva. Mais vitórias. Não posso dizer aqui que nós vamos ter o mesmo resultado, né? Porque isso que aconteceu foi sensacional. O Batel campeão, depois de 70 anos, tal, é inexplicável, mas o projeto 2025 é sério, nós vamos jogar a Série B, nós vamos jogar com certeza uma categoria de base, ou até duas, isso depende dos próximos dias, da conversa com o professor Lúcio, e com a coordenação técnica com o professor Paulo Calisto, o professor Felipe Bomba, com o auxiliar técnico, o professor Carlinhos. A gente já nos próximos dias vai sentar e vai discutir, né, a temporada 2025 para seguir firme nesse belo projeto do Recomeço do Batel. Bom, com esse título de campeão agora, Leonardo, você acha que é um caminho aberto para a busca de parcerias importantes, principalmente de patrocínios? Você tem uma parceria pessoal com o prefeito eleito, seu irmão é deputado e vice-presidente da Assembleia. Você acha que esse título abre possibilidades também de patrocínios e parcerias com os governos para incentivar o nosso Batel? O esporte, ele é um pilar fundamental, né, numa sociedade. Então, todas as políticas públicas que forem legais e possíveis de se obter junto ao Ministério do Esporte, junto à Prefeitura Municipal, claro, nós queremos, nós precisamos, junto à Secretaria Municipal de Esportes, aquilo que for possível, legal, até porque o esporte pode trazer muito desenvolvimento econômico para o município, fortalece o empresário, fortalece a dinâmica local, eleva o nome da cidade. Veja o quanto que Guarapuava, nesses dias aí, circulou na notícia, na imprensa, Guarapuava de volta, os municípios vizinhos. Então devolve para Guarapuava o sentimento de orgulho. E os patrocinadores da iniciativa privada, aqueles que não acreditavam no Batel, certamente acreditarão. E, claro, são todos bem-vindos, porque a gente sempre soube que nós tínhamos que conquistar a torcida e a cidade, e honrar o povo. E é nesse sentido que a gente vai continuar trabalhando. Leonardo, você acabou de informar que mantém a comissão técnica campeã da Terceirão. Mas você vai incorporar essa comissão técnica, porque a gente sabe que precisa mais pessoas na comissão. Então, ainda a gente tem uma boa conversa com todos eles aqui. Eu, da minha parte, acho que eles fizeram um grande trabalho, teve sintonia na comissão técnica. Então, se o desejo deles for permanecer, e se o clube tiver de condição de manter eles aqui, porque agora eles são campeões, né? Vai que de repente inflaciona demais aí, o que a gente não vai poder ser irresponsável com o projeto, com o orçamento, né? Mas o nosso desejo é permanecer com esse grupo, e se o clube tiver caixa para trazer mais pessoas para incorporar funções estratégicas dentro do departamento técnico, claro, a gente quer o máximo melhor, né? Leonardo, os contratos com os jogadores, comissão técnica, eles se encerram agora ou eles... Encerra tudo agora dia 30 de novembro, a gente encerra esse ciclo, né? Fizemos um trabalho administrativo de recursos humanos muito pontual,
né, os atletas aí até puderam ter essa experiência com o Departamento de Recursos Humanos muito correto, através do professor Fabiano Vieira, contador, que cuidou disso para a gente. E daí existem grupos distintos de situações, né? Por exemplo, os atletas da base, eles têm uma situação, já os atletas profissionais, muitos se reapresentam nos seus clubes, outros são emprestados e devem se reapresentar aos seus clubes, mas para a segunda divisão, né, segundo o professor, a gente tem conversado, a ideia é manter uma base forte. Isso que eu posso dizer agora. Leonardo, projetando uma linha do tempo, né? Então, 73 anos nos separam desde o início da fundação do Batel até os dias atuais, mas prevendo um pouco do futuro, né? Um pouco da nossa ambição, um pouco também do guarapuavanismo, daquela história de que Guarapuava precisava ter coisas melhores, pode ter potencial para isso, né? Como é que você visualiza o futebol profissional dentro desse contexto? Por exemplo, posso até colocar um pouquinho mais dele, né? A questão de um estádio melhor, maior, né? Um time com um potencial para a gente chegar na primeira divisão, né? Ou quem sabe galgar e até mais uma escalada um pouco até maior, né? Nessa caminhada aí. Como é que você visualiza essa perspectiva? Olha, eu acho que o mercado de futebol, nos últimos 10 anos, ele teve uma explosão meteórica. Primeiro que nós tivemos uma integralização mundial com a aceleração das redes sociais, da internet e de todos esses mecanismos de comunicação de integração global. O futebol tornou uma commodity mundial, uma marca, há uma integração muito grande de consumo de crianças brasileiras com o futebol internacional. A gente vê lá a Premier League ou a La Liga e outras grandes ligas do mundo vendendo esse produto do futebol de uma forma globalizada. E o Brasil é o país do futebol e consome muito futebol. E é o sonho de muitas pessoas que vivem e moram do futebol. Então, Stesh, nós, quando assumimos esse projeto, conversamos com o Felipe. Olha, Felipe, vamos estabelecer um projeto de médio e longo prazo para chegar até a primeira divisão do Campeonato Paranaense. É claro que nós vamos fazer o possível ao nosso alcance para ir mais longe, mas já começamos com o pé direito. Já no primeiro ano, já conseguimos o acesso, vamos jogar a segunda divisão. Montar um time forte para brigar. E seguir com esse projeto, colocar o Batel de novo na primeira divisão do Campeonato Paranaense e voltar a ter aqui jogos memoráveis, como o Atlético Paranaense, Coritiba, ou os grandes da capital do Paraná, vindo jogar aqui em Guarapuava. O estádio, veja, é necessário que hajam políticas públicas para incentivar o esporte. A gente já falou disso. O esporte e o futebol, principalmente, são um grande motor de desenvolvimento da cidade. E aparecem, né, nacionalmente. Então, nós estivemos aí jogando, professor Calixto, em vários estádios de cidades muito menores que Guarapuava e que tinham seus estádios municipais, modernos, iluminados, que eram usados para diversos esportes, inclusive futebol profissional. E a prefeitura ajudava. Estádio arrumado, não precisa ser muito grande, 4, 5 mil pessoas, estádios ali com toda a questão de acessibilidade, clínica de fisioterapia, academia, e que isso era utilizado de forma integrada pela sociedade. Então, tem uma parceria com o prefeito Baitala, claro, isso não significa nada, né, porque a gente está conduzindo um projeto privado, como tantos outros que eu já conduzo, mas se o município puder apoiar, eu acho ótimo. O estádio municipal é uma demanda para Guarapuava. Guarapuava merece ter um bom estádio municipal, gerido pela prefeitura ou incomodato através de uma PPP com alguma entidade privada que possa fazer uma boa manutenção do estádio e usufruir, né, para diversas atividades. Nisso acho que Guarapuava já está um pouco atrasada. E para o futuro, para finalizar, Stesh, olha,
estando bem organizado, o Guarapuava merece. Esses dias o professor Lúcio me mandou uma reportagem do Mirassol, né? Uma cidade com 80 mil habitantes, um clube que está disputando a segunda divisão, me corrija, e que obteve o acesso, vai disputar a primeira divisão. Nós temos lá o Bragantino, o Novo Horizontino também. Então, sim, várias cidades, até menores que Guarapuava, com clubes bem organizados, clubes empresa, profissionais, com gestão de primeira linha, com condição de disputar até a Série B, quem sabe até coisa maior. Então, eu acho que é possível, sim. Leonardo, bateu, é campeão. A paixão renasceu. E agora, só para de forma concreta, os empresários, as empresas, as pessoas que quiserem fazer parte desse novo projeto 2025 com o campeão Batel, como faz? Com quem entra em contato? Como é que se estabelece essa linha? O Batel é o clube de Guarapuava. O seu Alfredo falou para mim uma vez, eu nunca esqueci, é uma frase que tem. A gente falava, poxa, né, esse nome, Batel, tal. Ele falou assim, é o Batel de Guarapuava. Aquilo ficou na minha cabeça, por isso a gente respeita essa marca, respeita esse escudo, ama, carrega no peito, é campeão, né? Glória a Deus. Amém. E a todas as pessoas que fizeram parte dessa história, mesmo antes de eu e o Felipe, né, conhecer a história do Batel. Então a gente honra todos os antepassados que trilharam esse caminho, abraçamos os nossos amigos e juntos comemoramos, né, campeão, porque isso também é de Deus. Eu gostaria de perguntar para o Felipe, que é seu primeiro parceiro aí de última hora, né? Felipe, como é que você encarou esse projeto de assumir uma equipe de futebol junto com o Leonardo e no ano em que você assume a equipe campeã? Primeiramente quero dar um oi para todos os guarapuavanos e batelinos de Guarapuava, né? Agora, como todo mundo vestir a camisa aí do nosso time, time que o Leonardo falou, carregar no peito, isso aí faltava para nossa cidade. E quando o Leonardo me chamou para conversar sobre o Batel, eu falei, Leonardo, nós somos torcedores de futebol, não somos, não entendeu muito de futebol, mas a gente entende de negócio, entende de gestão, entende de que o negócio tem que ser tudo pé no chão, bem planejado. Então a gente contratou as pessoas profissionais, cada uma no seu cargo, e a gente, o Leonardo sempre na frente, mas orientando. E acho que isso que a gente acredita no qualquer negócio que você fizer com planejamento, pé no chão, tudo para dar certo. Então, foi essa a ideia nossa do Batel. E pensando muito no que ele falou, já falei isso outras vezes também, que tem vários amigos aqui que têm crianças pequenas, eu tenho criança pequena, e alguns nem conheciam do Batel. Então, eu acho que chegou a hora de fazer o nosso time da cidade ali. Eu acho que a cidade abraçou isso, tá? Muitos jovens, muitas crianças, famílias indo assistir os jogos. Isso aí que nos estimula e seguir para frente aí, que eu acho que Guarapuava merece mais ainda. Agora, qual a tua recomendação que se dá para os empresários de Guarapuava, as pessoas que, como você, ao lado do Leonardo, toda essa equipe, acreditaram primeiro no Batel? Agora é um bom investimento, acima de tudo. Não tá ganhando é fácil, né? Mas assim, eu acho que o Batel não é nosso, o Batel é de Guarapuava, né? Todo mundo aí tá... O Batel de portas abertas para qualquer um que puder somar, agregar aí pra gente conseguir chegar mais, é bem-vindo com a gente. Então é isso que eu tenho a dizer aí. Queria perguntar, você é do Feijão, né? Isso. A empresa é da onde? E Guarapuava mesmo. Guarapuava. Então já temos o Feijão. Quem sabe uma grande empresa de arroz possa entrar aí junto com o Batel. A ideia da SAF, a carne, né? Temos aí grandes marcas em Guarapuava, né? Qual que é a ideia da SAF? Só vocês dois ou você pretende também, se tiver mais um outro parceiro empresarial para entrar? Por enquanto nós temos eu e o Felipe e um ou outro empresário que já está dentro dessa coalição, mas a SAF ela tem o objetivo sempre de crescer e novos empresários que queiram conversar com a gente, têm o desejo de investir no futebol de Guarapuava e acreditem na região. Claro, é uma sociedade anônima do futebol, mas tem a abertura de capital para novos investimentos, se assim for o caso. Lúcio,
Falar de futebol agora. Ok, pessoal. Professor Lúcio Rodrigues, gostaríamos que você falasse sobre essa conquista que é inédita para o Batel nos seus mais de 70 anos de história. Boa tarde, pessoal. Pois é, quando foi para mim vir para cá, para Guarapuava, eu pesquisei um pouco da história do Batel. Me chamou bastante atenção o fato de ser uma cidade grande, com potencial, de ter torcedores, né, fiéis ao Batel desde muito tempo, né? Então, eu comecei a visualizar também e a sonhar com esse momento aqui no qual estamos agora, né? Foi um campeonato difícil, começamos aí talvez um pouco atrasado, né? O fato de a gente não ter feito nenhum jogo antes de começar o campeonato, mas as coisas foram acontecendo e graças ao bom Deus, né, conseguimos trazer esse título, essa taça maravilhosa aí para a cidade de Guarapuava. Quais foram as dificuldades, do seu ponto de vista, desse campeonato da terceira? Acho que a maior dificuldade que nós tivemos, uma delas foi o fato de começar um pouco atrasado, como eu já falei aqui, né? Então a gente teve que dar uma arrumada no elenco, algumas coisinhas ali no decorrer do campeonato, tanto que a gente levou uns 4 ou 5 jogos para encaixar, né? Não sei exatamente os números agora, mas eu acredito que a gente faz tempo que a gente não perde jogos, né? E isso é um fator que me preocupou muito lá no começo. A gente começou levando 3 gols em casa. Quando terminou o jogo, a imprensa, alguém me perguntou, e inclusive a torcida já começou novamente, né, a pensar que ia ser como antes, né? E eu queria falar para a imprensa assim, a gente vai ter trabalho, mas eu não falei. Eu queria falar, a gente vai ter muito trabalho, né? Porque o futebol profissional, ele é bem complexo, né? O torcedor chega lá e só vê o dia do jogo, né? Nós que vivemos isso, estudamos para isso e nos preparamos para isso, e no caso dos jogadores que tem que se preparar todas as horas, todos os dias, né? Sabe da dificuldade. Às vezes um jogador, ele se prepara durante o campeonato inteiro, chega na final e está lesionado, né? Então, é uma preparação muito séria, muito complicada, e a gente sabia que ia enfrentar. Quando a gente levou 3 gols em casa, perdemos de 3-1, então a gente foi bom que a gente perdeu nesse momento, porque tivemos a certeza que teríamos que melhorar, né? Perdemos quando podia perder, né, capitão? Até trouxemos essa conversa aí da seleção da Argentina, que perdeu, se eu não me engano, para a Arábia Saudita, o primeiro jogo, acendeu uma luz vermelha, né, e acabou sendo campeã. E nós, da mesma maneira, a gente perdeu o primeiro jogo, tinha alguns jogadores que vinham de um time, outros de outros. Eu acho que tinha 2 do Apucarana, 4 do Nacional, 2 do Laranja Mecânica, 2 de São Paulo. Então, cada jogador traz consigo uma ideia, um modelo, uma maneira de marcar, de recuperar, de trabalhar a bola, de definir. Então, a gente demorou um pouquinho para colocar tudo isso e pensar como unidade, pensar como equipe. Todos defendem, todos tentam atacar, andar compactado, viajar juntos e algumas outras situações aí. Mas, graças a Deus, com o decorrer do tempo, aí o pessoal começou a comprar a ideia, né? Eu sempre falo para todos isso, a gente erra muito, a gente se engana, muitos erros, muitas falhas, mas quando o trabalho se junta com pessoas honestas, com jogadores comprometidos, com direção comprometida, com coordenador comprometido, auxiliar técnico, preparador físico, pessoas que realmente querem vencer e pensam como unidade, então tem tudo para dar certo. O jogo de Toledo, principalmente no segundo tempo, né, que o Batel estava atrás, né, perdendo 1-0, e qual foi a tua orientação, e depois aquela chuva, né, você tinha uma estratégia de jogo com o tempo normal, né, e com a chuva houve uma mudança lá na estratégia? Na verdade, o futebol, ele tem alguns princípios, né, tempo, espaço e engano são princípios muito importantes do futebol. Nós estava concedendo tempo e espaço para o adversário no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente tirou um pouquinho do espaço e um pouquinho do tempo deles. Então, a gente começou a marcar um pouquinho mais forte, a tomar um pouquinho mais de atitude, né? Talvez tenha uma questão
psicológica aí, que é a qual eu não saberia explicar exatamente o nome desse fato, mas às vezes num jogo de futebol tu se prepara a semana inteira e chega no jogo e as coisas não acontecem, né? Por A ou B, ou por achar que já tá ganho, ou por um erro de encaixe, alguma coisa assim, né? Nós tivemos um fato curioso, né? Que no decorrer do campeonato não teve nenhum momento que eu me irei com o grupo, né? Que eu fiquei irado com o grupo, né? Mas na final ali, não somente eu, como alguns jogadores, o Erivelto, o Testa que está aqui, a gente chegou no intervalo bastante bravos, né? Entristecidos, ansiosos para mudar aquele quadro ali, porque a gente levou um gol faltando 3 minutos. Então, o principal, além de uma mudança tática com a entrada de um centroavante fixo, né? Também foi a mudança de comportamento nossa, né? Marcar um pouquinho mais para frente e ter ser um pouco mais agressivo, entrar mais na competitividade. Né? Pensando o Batel como um clube, né? Time de base, essencial, né? Isso é uma conversa que a gente já teve aqui com a direção, né? Na minha experiência como ex-jogador de futebol e agora como treinador, a gente sabe que um time de futebol, um clube de futebol precisa de talentos, né? E isso é a maneira que tem os times de sobreviver. O Leonardo citou aí o Mirassol e o Novo Horizontino, né? O Mirassol acabou de vender alguns jogadores aí para poder se manter também. Só que a gente sabe que isso leva um tempo, né? A ideia nossa aqui, e eu digo nossa já pensando já em 2025, é que tenhamos uma base forte, que tenhamos um futuro para o Batel. Você fica em 2025? Olha, a gente não assinou nada ainda, a gente não teve tempo para parar para pensar muito sobre isso, a gente teve conversas prévias, tudo se encaminha para um bom caminho da minha parte, da parte do Carlinhos também, do Leonardo, do Calista, mas a gente estava focado realmente em trazer esse título para cá, então a gente nem queria atropelar as conversas, né? A gente esperou e hoje a gente ainda não teve tempo para falar sobre isso. Mais algum? Capitão. Capitão. Aqui já fala. O artilharia tá lá. Depois eu testo. Não, veja que você coisa não, gente, por favor. Erivelto, você como um dos jogadores mais experientes, foi guindado ao cargo de capitão pelo técnico Lúcio Rodrigues, que você auxilia muito, inclusive, com orientações. Gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre essa conquista. Boa tarde a todos, né? Quando a gente veio receber a ligação do Lúcio, né, eu já estava meio que encaminhado com outro clube, né? Mas o que me chamou a atenção não foi a história antiga do Batel, e sim a história atual, que outra pessoa com intuito bom, né, de fazer um grande trabalho, né, que estava começando a iniciar no futebol, mas que tinha um grande desejo de vencer, né? E aí quando o Lúcio me fez o convite, eu também já pensei, conversei, e aí você no mundo do futebol todo mundo é bem conhecido, né? Você vai lá, você liga para um amigo que já jogou aqui e as informações não eram das melhores, né? Mas a gente, quando foi entender o contexto, que tinha o Leonardo à frente, tinha o Felipe Feijão à frente, então tipo assim, tinha algumas pessoas bem capacitadas para que a gente pudesse elevar no que diz respeito à gestão do grupo, na gestão da equipe, né? E aí junto com alguns atletas a gente veio para cá no intuito de ser campeão. A gente veio com esse intuito, né, trazendo conosco a nossa bagagem, a nossa experiência, juntamente com o Testa, o Jonathan, o Beraba, o Índio, o Mateuzinho, grandes jogadores que já passaram pelo futebol do Paraná, entendendo que a competição precisa de jogadores experientes e jogadores também novos, né? Foi a mescla que houve, eu acho que foi uma mescla que deu muito certo, né? O professor Lúcio, que já tinha trabalhado com jogadores, já conheciam e tinha visto alguns jogos da gente no Paranaense, né, da segunda divisão, alguns jogadores da segunda divisão, outros estavam em São Paulo, o caso do Beraba, o Robinho, né? E aí a gente veio com essa mescla de experiência com juventude e graças a Deus o trabalho rendeu frutos, né? E a gente fica muito feliz, né, por ter trago não só o acesso, mas juntamente para coroar o nosso trabalho e o título. Uma vez no Testa. Ô, na minha vez. Testa Guarapuavana, o Vitão também? Aí tá. Agora, tem que escapar agora. Trabalho esse goleiro, hein? Pô.
Testa, você como um dos jogadores experientes dessa equipe, natural de Guarapuava, mas já jogou em várias equipes, como é que analisa essa conquista que é inédita para o Batel? Boa tarde a todos. Tanto para mim como para o Vitão e como para o Emanuel, é um sentimento diferente, né? Eu gosto, igual tu falou, eu sou nascido e criado aqui, a minha família toda daqui, mas com 14, 15 anos fui para Curitiba, mas a minha raiz está aqui. Aí quando eu recebi essa oportunidade, essa ligação de vir para cá, eu não pensei duas vezes, pelo fato da minha família estar aqui, a gente que vive viajando, a gente fica muito longe dos familiares, e quando tem essa oportunidade eu não pensei duas vezes, eu até deixei de lado essa questão de financeiro para mim, particularmente eu estava falando com a minha esposa, o lado financeiro não pesou muito, o que pesou o lado mesmo para mim assinar aqui foi o fato de alguma maneira eu retribuir tudo que o Batel teve na minha vida, porque eu comecei aqui, meus primeiros passos foram aqui, então eu tinha esse dever esse compromisso de dar esse título para o Batel. Tanto eu quanto o Filipão, a gente conversa nos bastidores que a gente passou muita dificuldade aqui, a gente só nós sabemos que a gente passou aqui nas passagens anteriores que a gente teve. Então poder ter essa oportunidade num novo ciclo, numa nova administração, poder ter essa oportunidade de fazer nosso melhor, de dar essa alegria para o povo guarapuavano, para mim é diferente, para mim foi um sentimento único. Agradeço a todo mundo que ajudou, né, a eu trazer esse título para minha família, que a minha mãe nunca teve a oportunidade de ver eu jogando desde quando subi da base, então agora ela acompanhar esse jogo para mim foi fundamental. Então eu agradeço ao Erivelto, agradeço a todo mundo que um pouco de cada eu consegui dar essa alegria para minha mãe, então para mim particularmente foi um sentimento ímpar. Então eu só tenho a agradecer mesmo de coração por tudo que Guarapuava fez para mim, tudo que Guarapuava fez para o Erivelto, tudo que Guarapuava fez para o grupo. Então mesmo é o sentimento de gratidão a Deus primeiramente, depois consequentemente a minha família, consequentemente ao presidente e a todo o staff do que faz o Batel acontecer, que faz o Batel ser o que o Batel é hoje e ser o que o Batel vai ser daqui para frente. Diante dessa afirmação, podemos dizer que você é batelino roxo e também vai ficar em 2025? Não sei se vou ficar. Agora, igual eu falei, eu quero curtir minha família agora, quero ficar tranquilo. É final de ano agora, mais pra frente a gente conversa, mais pra frente a gente decide o que vai ser. Mas agora eu quero curtir, quero ficar tranquilo. Como eu falei, é final de ano, quero ficar com a minha família um pouco. A gente nessa loucura de viagem, essa loucura de vai e volta. Agora eu quero curtir um pouquinho minha família, mais pra frente a gente pensa. Se eles quiserem que eu fique, é capaz que a gente fique, mas agora mesmo eu quero curtir. E o que vai ser pra frente só Deus sabe. Vamos pro artilheiro? Ah, mas tem mais um Guarapuavana ali. Tem mais um Guarapuavana ali. Vamos lá. Quer botar lá? Artilheiro. Vou ver. Grava. Foi pertinho de você, faça um gol. Esse aqui. Acho que eu virar um pouquinho o troféu. Aí. Vamos lá. Podemos começar? Pode. O Biraba artilheiro, você foi o artilheiro do campeonato, a equipe campeã, ou seja, para você, a comemoração é dupla. Sim, boa tarde a todos que estão aqui presentes. Para mim é uma honra imensa, né, fazer parte dessa história, né. Havia muitos anos, né, que o clube não conseguia almejar esse título inédito, né. Para nós todos aqui foi uma honra imensa vestir essa camisa grandiosa, que é a camisa do Batel. E, consequentemente, eu levei o troféu de artilheiro, né, mas não só pela minha batalha, né, mas como o Testa disse, o Erivelton disse, o presidente, o Lúcio, né, todos nós estamos unidos aqui. Então esse troféu individual que eu levei hoje foi graças ao grupo, né, que estamos unidos desde o primeiro jogo, né, e isso é muito importante para todo mundo aqui, inclusive para mim. Quando você marcou aquele gol lá em Toledo, que levou o jogo ao empate e naquele momento bateu, estava sendo campeão, como é que foi para você? Para mim foi uma honra, cara, assim, ter em meus pés, assim, um gol tão importante, né, claro que o time todo estava participando, toda a equipe, né, todo mundo estava numa energia muito positiva dentro de campo,
todo mundo apoiando, o pessoal do banco também apoiando, jogando, até assim a gente sentiu energia positiva aqui do próprio povo guarapuavano, né, que tava todo mundo torcendo e esperando esse título que era tão importante para a cidade. Então para mim foi uma honra enorme, é um gol, né, um gol muito importante para a cidade, para a história do Batel, e para mim foi uma honra enorme fazer esse gol e participar dessa história. Você tinha 2 jogadores de frente pro gol e você estava de costa, Uberaba. O que te levou a tomar aquela decisão de matar a jogada e de virada fazer o gol da vitória, né? Como é que foi esse momento? Cara, assim, tinha um Robinho, né, e o Mateuzinho de frente, pediram a bola, né, mas graças a Deus deu certo, né, girei e consegui fazer o gol, mas se não fizesse também, eu acho que ia apanhar no vestiário de todo mundo aí, né, que o jogo, se ficasse 1-0 para eles, ia levar as penalidades, né, então, eu não sei, acho que foi meio instintivo meu mesmo, né, como o Lúcio falou, da minha característica, né, de estar sempre buscando gols para ajudar a equipe da melhor maneira possível. Então, creio que foi isso, né, muito mais instintivo do que racional, assim. Pessoal que está nos assistindo, quantos gols você marcou? Eu E marquei. qual é o mais importante fora do título? O segundo mais importante, né? Aquele da Araucária. Creio que do Araucária, né, aquele, pelo contexto, assim, até mesmo do campeonato, né, que aquele jogo a gente não poderia nem empatar, né, se eu não estou enganado, assim, que a gente tinha que ganhar, então foi um gol, assim, que para mim foi muito importante, ainda foi nos acréscimos, né, faltando, acho que 30 segundos para acabar o jogo, então estávamos todos entregues, assim, né, cansados, marcando, o campo por ser sintético, outro tipo de gramado que a gente não está acostumado, né, que o Valdomiro Gelinski aqui é um campo que é com a grama normal, né, então aquele gol foi muito marcante para mim, né, e pelo passe do Robinho também, foi uma estrutura, assim, que foi surreal, assim, quando chegamos no vestiário, nós comemoramos muito, nós jogadores, o pessoal da comissão, o pessoal da diretoria, então foi muito importante. Eu acho que aquele gol foi o mais marcante para mim, assim, de todo o campeonato. Quantos gols? 8 gols. 8 gols. Parabéns. Obrigado. Então, deixa eu pegar a garrafa na frente dele. Garrafa, por favor. Vitão também é guarapuavano. Vitão, para você, que sabor tem esse título da Terceirona, que é o primeiro da história do Batel? Então, primeiramente, boa tarde a todos. Cara, o sentimento, como o Testa havia falado, é um sentimento diferente do... Claro que para cada um é especial de um jeito, mas para a gente que é guarapuavano e viu que o Batel ainda, em gestões passadas, ainda não chegava e poder participar desse novo projeto, para mim que vim de lesão, cara, meio que já tinha largado o futebol e o Lúcio me viu jogando aí, me chamou e tal, e eu poder conquistar o meu espaço e conseguir ajudar o Batel e a cidade a conquistar esse título inédito, né? Foi um sentimento inexplicável e, primeiramente, do acesso, né, que era o nosso primeiro objetivo, e, segundamente, como a gente falava com o Felipão ali, de poder colocar uma estrela no escudo e a nossa cidade merecia, né? Então foi um sentimento, assim, que a gente entregou tudo, sentimento de gratidão demais por todo mundo, toda a torcida que foi lá apoiar, toda a torcida que assistiu daqui, família, amigos, né, principalmente que eu sou daqui, e, cara, foi uma sensação, assim, única, inexplicável, que quem sabe um dia terá de novo, né? Ô, Vitão, como detalhe, você acompanhou a montagem da equipe, você chegou bem no comecinho, né? Isso, eu cheguei ainda quando eles estavam na transição do 20 pro profissional, né, que eu fui chamado para incorporar o elenco e poder entrar numa forma física de novo, já que eu havia só treinando por casa, sem clube, né, e tal. Aí foi nesse sentido, assim, que eu cheguei um pouco antes e tal, mas o Lúcio, assim, sempre me explicava o projeto, me explicava o jeito de jogar e tal, e isso foi facilitando a gente entender e poder se adaptar ao estilo de jogo para conseguir ajudar a equipe. 2025 tá firme no projeto? Vamos conversar ainda, também não conversamos ainda, porque muito corrida a questão de jogos e tal, a terceira é um campeonato que
que tem jogos aí toda semana, né, e tal, e assim que passando hoje a festa aí e tal, a gente vai poder ver isso aí. Mas agora, como diz o ditado, estava na casa, tranquilo, agora tá na área. Não, estamos na ativa, né, graças a Deus. Aí. Muito bem. Muito feliz, muito feliz. Passa pra mim, por favor. Esse cara é um fenômeno. Bora, Robinho. Aí sabe. Robinho, destaque do campeonato. Fale um pouquinho sobre essa conquista importante para a cidade de Guarapuava e mais ainda para o Batel. Primeiramente, boa tarde. É uma honra enorme fazer parte dessa história. Creio que para todos nós aqui, para todos os torcedores batelinos também, creio que é uma honra, pelo fato do time estar há mais de 70 anos atrás dessa taça. E creio que isso de craque do campeonato é mais tipo, o conjunto funcionou e aí sai o individual. E a gente percebia, acompanhando ali os treinamentos do Batel e também os jogos, que é uma equipe que encaixou, que deu certo, né? Sim, é uma equipe que deu certo, com jogadores bons, aí com o professor também ajudando, aí funcionou e deu certo. Finalizamos? Nós vamos. Então vamos finalizar aqui. Só um pouquinho, pegar o microfone. Aí fala. Então, pessoal, acho que é isso aí, né? A gente teve condição aí de falar um pouco resumidamente de como foi essa caminhada, essa trajetória e chegar nesse resultado aí maravilhoso. Eu queria fazer aqui um agradecimento especial. Calixto, que é o nosso coordenador técnico, foi fundamental nesse processo de transição, né? Uma salva de palmas para ele. Ele não falou, mas no dia a dia, lá no clube, vocês podem acessar o Calixto e ele fala tudo que vocês precisarem. E também o professor Felipe, a gente chama carinhosamente de Felipe Bomba, mas é o Felipe Bueno, né? Que é o nosso preparador físico, que também sempre esteve junto, muito importante a preparação fisiológica e também o ambiente de grupo, que ele sempre foi um cara muito acolhedor, muito para frente para o grupo, e isso ajudou muito nessa trajetória. Então, com as bênçãos de Deus, eu agradeço por essa trajetória. Oi, tá faltando alguém? O Carlinhos, já agradeci você, Carlinhos? Já. Mas então, mais uma vez, vamos reforçar. Todo mundo disse aqui que ninguém faz nada sozinho. Então, o professor Carlinhos é o nosso auxiliar técnico, trabalha junto com o professor Lúcio no dia a dia, discutindo todos os detalhes da parte técnica, tática, dentro de campo. Foi fundamental nessa vitória. Se vocês querem perguntar mais alguma coisa, se dão por satisfeitos, com a bênção de Deus, a gente declara glória a Deus por esse título aí para Guarapuava e declaramos a coletiva encerrada. Obrigado. Qual que é o grito de campeão aí do Batel? Campeão! 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 Isso aí, pessoal. Vamos fazer uma foto com a taça aqui, pessoal?